muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já operou no nosso meio, pela presença manifesta do Senhor nos louvores, na adoração, pela vida de cada uma das mães. Obrigado a Deus por toda a provisão, por toda a bênção que o Senhor tem derramado. Pai, nós precisamos agora ouvir a Tua voz. Estamos aqui para que o Senhor fale conosco. Abre o nosso entendimento da Tua palavra, prepara o nosso coração para receber a Tua mensagem. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade. Capacita-me a transmitir essa palavra com fidelidade. Pai, que ela seja transformadora, que ela possa renovar as forças, que ela possa renovar a fé, que ela possa renovar a nossa perseverança de confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não costumo fazer essa brincadeira, né? Mas vira para o irmão que está do lado e diz para ele: continue crendo. Amém. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Deus está dizendo para você essa noite: continue crendo. Não pare de crer, continue crendo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Marcos, capítulo 5, versículo 36. Diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É fácil a gente dizer eu tenho fé em Deus quando nós fazemos uma oração e logo nós somos atendidos. Tem algumas orações que é assim: a gente ora, Deus é rápido no gatilho em nos atender, e a gente diz: porque eu tenho fé, né? É fácil também apontar para uma pessoa e dizer assim: olha, você não conseguiu a bênção porque você não teve fé quando você orou. E amados, isso é um grande erro, porque nós não temos como medir, como mensurar a fé de ninguém. E cada situação é uma situação distinta diante de Deus. A verdadeira fé, ela se demonstra não quando Deus responde rápido a nossa oração, mas nós provamos de fato a nossa fé quando nós oramos e oramos e oramos, e vão passando as semanas, vão se passando os meses, vão se passando os anos, e nós estamos ali, continuando, orando e orando, e colocando a nossa causa na presença de Deus. Aí a nossa fé vai sendo provada, a nossa persistência, a nossa perseverança e a nossa confiança em Deus. Esse seria o primeiro estágio da provação da nossa fé. Mas existe, amados, depois um segundo estágio da provação da nossa fé. É quando depois da gente ter orado já um longo tempo, de repente nós nos vemos diante de uma circunstância que diz assim: olha, acabou. Não adianta mais orar por essa situação. Olha, Deus não respondeu até agora, e agora você está vendo o que aconteceu. Muda, né? Esquece esse propósito. Esse é o estágio onde a nossa fé é provada, quando nós temos que olhar além das circunstâncias que estamos vivendo, quando nós precisamos de uma dose de confiança extra em Deus. Então a nossa fé passa por esses estágios. Aquela fé em que a gente diz assim: eu orei e Deus já me atendeu.
Mas a fé também, quando nós oramos e Deus nos faz esperar, nos faz perseverar um tempo, nos faz caminhar com Ele a segunda milha, né? Nos faz ir mais adiante. E aí chega ainda no outro estágio da nossa fé aprovada, é quando nós estamos diante do impossível, diante da situação que aos olhos naturais não tem mais jeito. E essa passagem que nós lemos, esse versículo que nós lemos, ele vai chegar nesse momento, né? Não podemos mensurar a fé, mas podemos experimentar porções de fé de acordo com as circunstâncias que nós vivemos na nossa vida. Você já desistiu de clamar alguma vez? Você já adiou as suas orações? Já abandonou alguma oração? Já não está orando mais por aquilo? Você já resolveu no seu coração usar aquela frase comum, né, que diz assim: vou deixar como é que está para ver como é que fica? Já fez isso? Essa não é uma boa porção de fé. Na verdade, quando nós fazemos isso, é quase que uma demonstração de incredulidade diante de Deus. Eu já orei tanto, não resolveu, vou deixar como é que está para ver como é que fica, né? Nós nos acomodamos, cruzamos o braço e ficamos a esperar qualquer coisa. Amados, não é isso que Deus está dizendo hoje. O que Deus está dizendo hoje para nós é: continue crendo, não desista da tua causa. Se você estava pensando em abandonar a tua oração porque está difícil, porque está demorado o tempo, Deus está dizendo claramente: continue crendo, continue crendo. Se você precisa realmente de uma bênção, se o teu pedido está no nível de um milagre, continue crendo. Continue crendo. E essa passagem da vida de Jairo é aquilo que Deus colocou no nosso coração para tomarmos como exemplo nessa noite. Nós vamos olhar para Jairo, nós vamos olhar para aquilo que aconteceu na vida dele, e nós vamos poder trazer isso para a nossa vida. Jesus nos apresenta hoje uma situação extrema, uma situação inusitada, amados. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, multidões se aglomeravam para ouvi-lo, multidões queriam vê-lo, e alguns no meio dessa multidão eram só meros curiosos, né? Queria ver quem é Jesus, queria acompanhar, viu o barulho da banda e seguiu, né? Mas muitos estavam ali buscando em Jesus algo que realmente precisava. Você é essa pessoa? Você tem buscado em Cristo algo que realmente você precisa? Então continue crendo. Se você também busca algo que só Deus pode fazer, continue crendo, não desista. Não abandone o teu pedido, a tua oração. No meio da multidão em que Jesus estava, surge um homem, surge Jairo. E se você está com a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 5, acompanhe comigo do 21 ao 24. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Nós vamos ler até aqui por enquanto. Jairo tinha uma necessidade urgente. A sua filha adolescente de 12 anos estava à beira da morte. Estava enferma. A palavra não diz qual era a enfermidade, mas era uma enfermidade letal. Jairo vai até Jesus. E a primeira coisa que nós aprendemos com Jairo é a maneira como ele se achega até Jesus. Muitas pessoas se achegavam a Jesus e nem todas elas foram atendidas.
Os fariseus continuamente se achegavam até Jesus de uma maneira arrogante, questionando Jesus, pondo Jesus à prova, e eles não foram atendidos. Mas Jairo, apesar de ser um dos principais, era um ancião, era uma pessoa que tinha boa reputação, era uma pessoa importante no meio do seu povo. Ele sabia que ele precisava de Jesus. A causa dele nenhum médico poderia curar. A medicina da época não podia resolver o problema daquela menina. Jairo busca o socorro de Jesus, sabendo e crendo que só Jesus poderia fazer algo por ele. E quando ele chega até Jesus, ele tem uma atitude correta. Ele se prostra aos pés de Jesus. Ele não chega a Jesus com arrogância, com orgulho. Ele não chega batendo no peito, dizendo: olha, eu sou um dos principais da sinagoga, o Senhor tem que me atender. Olha, eu sou filho do rei, o Senhor tem que fazer aquilo que eu determinar. Não, Jairo não chegou desse jeito. Ele chegou da maneira correta. Ele se prostra aos pés de Jesus. E ali ele faz o seu pedido. Ali ele lança a sua súplica. A palavra de Deus diz que ele entrou no pedido, ele suplicou a Jesus, não foi um pedido qualquer. Ele se lançou aos pés de Jesus e ele clamou: Senhor Jesus, me socorre. A minha filha está gravemente enferma. Venha até a minha casa. Toca nela para que ela seja curada. Jairo já conhecia as histórias, os testemunhos dos milagres que Jesus já vinha operando. Jesus estava no auge do seu ministério terreno, curando enfermos, libertando cativos, fazendo sinais, maravilhas. Jairo já tinha ouvido de Jesus. Ele creu e ele foi humildemente à presença de Jesus. E ali ele olhou para a sua condição, ainda que ele fosse um homem importante diante de Jesus. Ele se prostra, ele se coloca aos pés de Jesus. E o versículo 24, que é um versículo curtinho, diz assim: Jesus foi com ele. Muitas vezes nós já lemos essa história, essa passagem, e nós ficamos ali atentos ao milagre que Jesus operou, a ressurreição da menina. Mas há coisas que nós precisamos filtrar, né? Há pérolas dentro da palavra de Deus que nós precisamos procurá-las, né, com atenção. E notem que esse versículo diz que Jesus não desprezou Jairo. Jesus foi com ele. E isso também fala conosco. Porque nós vamos ver, a partir desse momento, que até a chegada de Jesus na casa de Jairo, ocorreram obstáculos, ocorreram situações que poderiam ter feito Jairo desistir. Ocorreram incidentes nesse caminho. No entanto, Jesus estava com Jairo. No decorrer da nossa vida, no nosso tempo de espera, Jesus continua conosco, amados. Talvez a nossa oração não tenha sido respondida com a rapidez que nós desejávamos, mas Jesus continua conosco. Eu vou continuar lendo no versículo 25 em diante. Nós vamos ver até o versículo 34. As coisas que aconteceram no caminho enquanto Jesus ia até a casa de Jairo. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo.
Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela acontecera, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Já ele estava numa situação de emergência. Jesus era o socorro imediato de Jairo naquele momento. Eles estão atravessando uma multidão. A multidão comprimia, apertava Jesus e Jairo. Estava difícil o trajeto para chegar à casa de Jairo. As pessoas paravam Jesus, queriam uma palavra, queriam uma oração, queriam que ele tocasse. E no meio daquela situação toda surge ainda uma mulher com uma necessidade urgente também, com uma fé também ativa. E ela interrompe o caminhar de Jesus, ela vai até Jesus, ela tinha uma fé diferente da fé de Jairo. Para ela era necessário que ela tocasse, ao menos na orla das vestes de Jesus. Ela cria dessa maneira que se ela tocasse ali, na beirada das vestes de Jesus, ela seria curada. Olha o exercício da fé dessa mulher. E ela fez o que ela precisava fazer, o que ela acreditava. E ela foi curada. E amados, Jesus, ele para conversar. Já não bastava a multidão apertando, comprimindo, a pressa de Jairo, a emergência que ele tinha. Jesus ainda para conversar com aquela mulher. Porque Jesus tinha algo mais para fazer para aquela mulher. Jesus não queria somente a cura física daquela mulher. Porque quando Jesus para e procura no meio da multidão quem era que tinha tocado, aquela mulher ela se vê numa situação onde era obrigada a se identificar. E ela diz: fui eu. Mas ela diz isso prostrada aos pés de Jesus. Ali aquela mulher estava se rendendo a Cristo. E Jesus opera a cura completa, a cura verdadeira que ele queria fazer. Que ela diz, quando ele diz assim: a tua fé te salvou. A fé daquela mulher não somente levou ela à cura física, mas também à salvação. Porque a fé dela era uma fé genuína. Ela cria de fato que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que tinha poder para operar um milagre na vida dela. Amados, nós vivemos no tempo da graça, nós dizemos que cremos em Cristo, mas será que cremos de fato com essa intensidade, a ponto de entregar a Ele as coisas que consideramos impossíveis à nossa vida? Ou ficamos tentando de um jeito que o outro resolver os nossos problemas, ou desistimos, dizendo não tem mais jeito? O Senhor está dizendo para você hoje: continue crendo. O tempo que levou entre o pedido de Jairo e até a chegada de Jesus na sua casa é o primeiro nível da provação da nossa fé. Até onde vai a sua paciência? A paciência de Jairo estava sendo provada ali. É o primeiro nível da provação da nossa fé. Até onde vai a sua persistência? A persistência de Jairo estava sendo provada ali. Até onde vai a sua perseverança? A perseverança de Jairo estava sendo provada ali. Quando nós temos algo diante de Deus, seja lá qual for o problema da sua vida, seja lá qual for a área onde você está buscando um milagre, um socorro emergente, você vai ser provado na sua paciência, na sua persistência, na sua perseverança. Esse é o primeiro nível onde a nossa fé é provada. E Jairo vence esses níveis, essas provações. Ele segue adiante com Jesus.
Mas aí então, amados, acontece algo que poderia ter feito com que Jairo desistisse. Olha o versículo 35, Marcos capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda, falava Jesus, estava falando com aquela mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Ali era o momento onde a gente diz: a casa caiu. Jairo tinha ainda esperança que sua filha fosse curada. E chegam algumas pessoas, alguns amigos, talvez parentes, e dizem assim: olha, tua filha faleceu, acabou de morrer, acabou de falecer. Não há mais nada que pode ser feito, porque você continua ainda incomodando o mestre. Quando alguém recebe uma notícia dessas, a pessoa a princípio fica chocada. Você não está preparado para receber uma notícia dessa. Mesmo que você esteja esperando, tem alguém lá da família enfermo, há dias já no hospital, nós só acreditamos quando a notícia chega mesmo. Olha, eu lembro quando eu estava no serviço, o meu irmão mais velho me ligou avisando: olha, o Neco faleceu. O Neco era meu padrasto que eu tinha como pai. Eu lembro que eu era criança ainda, era pré-adolescente. Eu tinha ido com a minha mãe no centro da cidade e nós íamos subindo a rua Vital Brasil, aqui perto. E quando chegamos próximo à igreja do Bom Jesus, a minha avó já estava doente há algum tempo. E a hora que a gente vinha chegando, uma vizinha veio correndo de longe e deu uma notícia desse jeito para minha mãe. Ela chegou assim dizendo: olha, Gertrude, sua mãe morreu. Eu falei: mas que maneira mais drástica de dar uma notícia de morte, né? A senhora lembra disso? Eu guardei aqui porque me impactou. Foi em 79, né? Eu tinha 13 anos. Eu estava junto com minha mãe. Eu fiquei paralisado na hora que eu vi aquela notícia. Minha avó acabara de morrer. Jairo recebeu essa notícia: olha, sua filha acabou de morrer. O que é que poderia ser feito, amados? Agora a fé está sendo provada no nível do impossível, acima da circunstância, naquela condição onde humanamente a gente pensa assim: não tem mais nada que pode ser feito. E é nesse momento que Jesus diz a frase que nós usamos como texto base: não temas, crê somente. Vai haver momentos na nossa vida em que a nossa fé será provada, e nós vamos precisar de força para não temer a notícia ruim e para crer somente. Eu lembro de uma visita que eu estava no hospital. O Eduardo já estava, acho que no 15º dia de UTI. Havia nascido com um problema seríssimo de saúde. Madalena estava há vários dias acompanhando ele na UTI. E naquela noite o Dr. Paulo chegou para mim e falou assim no corredor: olha, prepara aí a tua esposa, que dificilmente o menino passa por essa noite. Eu vou mandar trazer ele para ela ficar com ele mais alguns minutos. Ele está com uma febre que nós não conseguimos conter. Nós não sabemos ainda qual é o problema dele. A sorologia ainda não tinha vindo. Naquela época a sorologia ia para Campinas. Levou quase um mês para descobrir que era uma toxoplasmose congênita. E o Dr. Paulo veio com essa notícia: olha, ele não vai passar essa noite. E quando ele foi levado para Madalena, o que ela diz, né, foi algo que marcou a nossa vida. Ela pegou a criança, começou a lamentar, e ele, mesmo com febre, naquela situação, amou a ponto de ficar largado. E quando ele ficou largado no colo dela, o médico deu um sinal para a enfermeira: pega que a menina deve ter morrido. E ela tinha no coração dela uma coisa: ela dizia assim: meu filho não vai morrer.
fé sendo provada no nível além das circunstâncias. Nós vamos experimentar momentos assim na nossa vida. E nessas horas nós vamos precisar ter uma porção de fé que talvez nós nem sequer imaginamos que temos. Nessa hora o Espírito Santo age em nossa vida, gerando em nós uma fé para que a gente possa ir além das circunstâncias e além das condições. Jairo experimentou isso. Não estou dizendo que Jesus vai ressuscitar todas as crianças que porventura vierem a morrer. Aliás, o milagre de ressurreição é algo muito raro. Foram poucas ressurreições que foram citadas na Bíblia. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, foram poucos. Ainda hoje nós ouvimos alguns testemunhos de situações de ressurreição. Eu ouvi essa semana na internet um missionário testemunhando a ressurreição da própria filha dele. Acabara de morrer no hospital. Ele tirou o corpo do hospital. Quando estava sendo levado para uma funerária, ele mandou levar para a igreja onde ele congregava. Entrou, colocou a criança no altar e ficou ali, e a criança saiu andando. Amados, eu não vou duvidar. Eu creio que não precisamos inventar histórias para crermos em Cristo, no poder de Cristo. E eu creio que se aquele homem testemunhou, aconteceu. Não havia necessidade de inventar algo assim. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele opera segundo a sua soberania, em todas as circunstâncias. E o que é que nós vemos aqui? Quando chega a notícia ruim para Jairo, dizendo: a tua filha morreu, não foi Jairo que tomou a frente da palavra. Jesus entra naquela conversa, ele toma a frente e ele diz: não temas, creia somente. Porque Jesus estava com ele. Jesus tinha caminhado com ele. No momento em que ele não tinha força para tomar a palavra, Jesus tomou a palavra e disse: Jairo, eu estou aqui. Não temas, crê somente, continue crendo. Essa palavra no sentido original era um ato contínuo. Jesus estava dizendo para ele: continue crendo, não acabou a história. E Jesus vai então até a casa de Jairo, e ele chega, e ele diz assim, quando ele se aproxima: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Sabe qual foi a reação das pessoas que estavam ali? Riram, escarneceram, duvidaram. Satanás é expert em colocar alguém no caminho para te desanimar, para fazer enfraquecer a nossa fé. Quando você está ali na provação da sua fé, crendo em Deus, se rendendo completamente, sempre vai ter um escarnecedor. Às vezes uma pessoa até da família chega lá duvidando: para com isso, para de orar, chega, né? Você crê ainda que isso vai acontecer? Para com isso. A fé continua sendo provada. E nós sabemos qual foi o final dessa história. Jesus manda os incrédulos, os parentes, os que estavam ali em volta de Jairo, manda todo mundo para fora da casa. Fala: não preciso de incrédulo, de escarnecedor aqui. E fica só ele e os pais. E Jesus entra e dá uma única palavra de ordem para aquela menina: Talitá cumi, menina, levanta. Uma única palavra, e aquela criança voltou viva aos braços dos pais. Nós conhecíamos essa história, mas será que nós temos aprendido com Jairo? Quando chegar o momento da nossa aprovação, nós vamos agir com essa fé. Nós vamos confiar em Cristo até o último minuto, até a instância final. Nós vamos continuar crendo, além das circunstâncias. Nós vamos continuar crendo, ou vamos jogar a toalha, ou vamos abandonar, ou vamos virar as costas.
E amados, a história de Jairo, ela terminou bem para Jairo. Mas há algumas situações da vida de homens e mulheres de Deus que elas terminam diferente. A vontade de Deus muitas vezes não é a nossa vontade. Há pessoas que nós amamos e oramos e clamamos por uma cura, por uma restauração de saúde, e aprove a Deus recolher. E aí? Vamos continuar crendo? Ou vamos abandonar? Vamos dizer: o Senhor não foi capaz. O acima das circunstâncias nem sempre significa ter a nossa vontade realizada. Muitas vezes viver acima das circunstâncias é suportar a dor, mas suportar de tal maneira que a nossa dor, o nosso sofrimento também glorifique a Cristo. Paulo diz isso. Paulo diz: eu aprendi a viver glorificando a Deus, tanto na abundância quanto na escassez, tanto na alegria quanto na dor, no sofrimento. Em todas as situações, eu tenho aprendido a glorificar a Deus. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Mas nós também precisamos ter uma fé que glorifique a Deus quando as nossas necessidades não forem atendidas, quando nós não conseguirmos compreender os porquês de Deus, quando nós ficarmos em silêncio na presença do Senhor e pensando: mas por que o Senhor fez assim? Quando for necessário esperar um bom tempo para que a gente possa olhar para trás e dizer: foi bom ter experimentado o sofrimento. Muitas vezes é nessas horas que nós vamos experimentar uma presença sobrenatural de Deus na nossa vida. É na hora de um consolo, de um conforto, na hora de uma dor, de uma lágrima, de um sofrimento. No entanto, nós vamos guardar essa palavra. Continue crendo, até que você tenha uma resposta definitiva à tua causa. Continue crendo, até que o Senhor age segundo a vontade dEle, que talvez não seja a sua. Continue crendo em todas as situações, não desistindo, não voltando atrás. Continue crendo, buscando o teu milagre, buscando o que você precisa. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. No momento das nossas necessidades, a nossa fé não vacile. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o Ministério de Louvor à frente. Tu és bendito, Deus, Tu és santo. Eu sei que o Senhor tem alvos especiais nessa noite. E há pessoas aqui que talvez até haviam desistido de orar, de clamar ao Senhor. E que essa palavra veio de encontro. Pai, eu sei que a Tua obra é completa, o Senhor não deixa nada pela metade. Nós é que muitas vezes andamos apenas metade do caminho e desistimos. Eu quero chamar aqui à frente e interceder. Se você tem algo específico a colocar diante de Deus, se você está numa batalha de oração por alguém, por você próprio, por uma causa na tua vida, por um filho, uma filha, por um trabalho, por uma questão de saúde, por um casamento,
Se há alguma situação que talvez você tenha até pensado em desistir de orar, se há alguma mudança que precisa acontecer na tua própria vida, no teu caráter, se há algo que está saindo do controle, está fora do teu alcance, eu quero estar intercedendo, quero orar com você. Convido você a vir à frente. Quero te colocar tão somente como intercessor. Quem faz a obra é o Senhor. Quem faz a obra é o nosso Deus. O que Ele espera de nós é fé, amados. É confiança. O que Ele espera de nós é uma atitude de rendição a Ele, de crer, de confiar, de se lançar nos seus pés. É só isso que o Senhor espera de nós. Precisamos crer que nessa palavra Ele disse que Ele iria conosco como Ele foi com Jairo até o final. E que Ele fez. E que aquilo que aos nossos olhos é impossível, para Deus é apenas um detalhe. Então nós vamos orar, nós vamos interceder. Em nome de Jesus.
ninguém pedirá. Vamos levantar as nossas mãos. Eu creio que o Senhor operou grandes coisas hoje, nessa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, em nome de Jesus.